Literatura de cordel, João de Castro. Anônimos da História, Antônia Melo da Silva. Palavra, o professor Confrade Escritor Jaime. Obrigado, boa tarde, senhores e senhoras, confrades e confreiras, autoridades presentes, nossos ilustres aqui. Opa, ilustres é ótimo. Obrigado, obrigado. Nossa querida Antônia Melo, a nossa querida homenageada. Sim, a essência viva da nossa história altamirense. Boa tarde, então. Sejam todos bem-vindos a essa sessão especial de autógrafos e lançamento da obra de João de Castro, Anônimos da História, a homenageada Antônia Melo da Silva. Vou falar da Antônia Melo, assim muito conhecida, por sua história bonita, uma pessoa querida. Dentro de um movimento, o Xingu é sua vida. Hoje, em Versos em Fôlego, celebramos dois nomes que se cruzam no verbo, na vida e na memória. João de Castro, um poeta que veste o manto ancestral do cordel. Homem que ouve o rumor dos rios, que descobre nas entrelinhas da vida a rima e nos interpela. É cordelista, é contador de almas, é criador de pontes entre o popular e o sublime. Ele vem escrever em papel, em canto, aquilo que insiste em nascer. Voz para o silenciado, ternura para esquecer. Antônia Melo da Silva, uma mulher de força e luta, nasceu no Piauí, mas o seu destino se enraizou no Pará, em Altamira, no Médio Chile. Não é difícil descrever essa mulher competente. É simplicidade pura. Do nosso meio, ela é gente. Com palavras verdadeiras, claro que é inteligente. Terra que ela abraçou com o próprio pulmão. Antônia Melo é professora da vida. Mãe de 5 filhos, já teve sua casa marcada pela hidrelétrica de Belo Monte. Sofreu pressões e ameaças, mas não cedeu. Fundou o movimento Xingu Vivo para sempre. Coletivo que uniu comunidades ribeirinhas, povos indígenas, mulheres, trabalhadores na defesa do rio, da floresta, da vida. Eu vim conhecer a Melo quando em Altamira cheguei, no ônibus do Paulista. Conto a história porque sei, porque nunca me esqueci. Por isso, escreverei. Em 2017 foi agraciado com o prêmio Alexander Soro de Ativismo Ambiental e Direitos Humanos, reconhecimento internacional para quem resiste localmente. Hoje, João de Castro nos oferece um anônimo da história. E este anônimo, desta vez, ganha nome: Antônia Melo da Silva. É nordestina arretada. Veio do Piripiri para cumprir a missão trazida do Piauí. Pelo próximo sempre olha, desde que chegou aqui. Família de 3 irmãos, por certo de agricultores. 5 mulheres, 8 homens, que na vida produtores. Numa Amazônia complexa, também foram sofredores. É porque muitas vidas que construíram o nosso presente ecoam como se não existissem. E é missão da arte, da poesia, da literatura, devolver-lhe o rosto, voz e dignidade. Permitam-me, então, inaugurar este encontro, este momento especial, com versos simples, mas ferventes em homenagem a eles. Ao poeta João de Castro.
que desce a terra com papel na mão, que ouve o clamor dos rios e da dor, que ouve o clamor dos rios e da dor, que sabe poetizar o chão e o perdão, e faz palavras da palavra luz e ponte de cor. Que seu cordel se torne voz coletiva, que cada estrofe abrace o invisível, que o livro que nasce hoje, vida viva, seja semente, horizonte possível. Antônia Melo, guardiã do Xingu. Quando o rio sofre, ela não se cala. Quando o verde arde, ergue sua voz. Das margens do Xingu, seu clamor resvala e atravessa selvas, arrulhos e nós. Mulher raiz, de punho e de raiz, que ergueu o nome onde muitos silenciaram, que plantou a resistência, insistiu na cicatriz e não deixou que rios e vidas se calaram. Mãe de futuro, feminista do chão, que traz no peito o pulsar da água e da luta. Hoje te nomeiam, ontem teu arenção era sombra, era silêncio, era bruta surda. Agora brilhas no versar, no canto, nos livros da memória e na celebração. Que este cordel seja o teu manto e esta noite o eco da tua ação. Agora nós convidamos a Antônia Melo, a homenageada, para fazer uso da palavra e em seguida o nosso escritor dessa excelente obra. Senhor gentil, Dona Elisa, com seu jeito de criar, em uma luta constante, souberam sim educar. Todas as vidas importam como forma de lutar. No ano 53, em Altamira chegaram. Nessa terra prometida, se arrumaram e plantaram. A Melo, com 4 aninhos, imagine o que pensaram. Tempos lembrados, sofridos, frutos de uma migração. Terras estranhas para todos. Grande era a interrogação. Árvores frondosas, grossas. E a nossa plantação? Para viver e comer, precisava cultivar. Mas a outra necessidade, os filhos para estudar. Naquela escola precária, veem as lágrimas ao lembrar. Eu faço a inversão desse momento, sabe? Porque as palavras não estão comigo, por esse simples e muito poeta que nos fala. As palavras estão escritas. E conheci a Melo desde os tempos idos da nossa história, né? Não tive dificuldade de escrever. Peguei um texto, peguei outro texto e conversava com ela. Melo, eu já havia proposto aqui para essa academia, essa menina adolescente, que vai apenas completar 15 aninhos no dia 25 deste mês, Academia Altamira Letras. Vamos escrever os alunos da história em forma de cartilha, pedagogicamente, para que a gente chegue na sala de aula. Mas os nossos confrades e eu não tivemos tempo. Um dia desses, né, que a nossa ferramenta são momentos, são aquilo que nos cerca, isso eu vou escrever os alunos da história em cordel. E assim eu fiz. Então, para tal, a minha querida homenageada, porque todo poeta e poetisa tem a sua musa inspiradora, ou suas musas inspiradoras. E desta feita, a minha musa não foi, a Antônia Melo, que está agora com a palavra. Então a palavra não é minha, é da nossa querida homenageada. Seu gentil acidentou-se, teve uma perna amputada. Vizinhos o ajudaram a superar a jornada. Sim, era a lida, era a vida difícil e declarada.
Senhor gentil, Dona Elisa, com responsabilidade, foram exemplos de vida. Um legado com igualdade. Hoje é difícil ver isso. História, posteridade. Hoje ela é mãe também, nesse rincão paraense. 2 filhas e 3 filhos. Nas suas lições diz: pense. Melo é a história mais viva do seu solo altamirense. 5 filhos e um afilhado que Melo ajudou a criar. Consideração total, igualdade a semear. Um afilhado querido também veio a educar. Família a multiplicar-se. O tempo foi se passando e 11 netos chegaram, na história se firmando. Melo, tu és secular, por isso que estou contando. E a formação da Melo, no Maria de Matias, estudou. Na invasão transamazônica, para Altamira se mudou. Também na agricultura, a família atuou. Vamos bater palma para o nosso professor, por favor. Tem cadeiras aqui atrás, amigos. Então, boa tarde, amigas e amigos. Sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas. Com grande alegria, assim que falo nesse momento. A homenagem feita nessa literatura de cordel, nessa poesia, pelo nosso poeta e escritor João de Castro. Nossos agradecimentos. E por todos vocês que aqui estão, que vieram, nossos agradecimentos. E dizer que tudo que está escrito aqui não é propriamente só de Antônia Melo, porque é de um coletivo, você disse para João, né? É de um coletivo de lutas das mulheres, principalmente das mulheres aqui do Médio Xingu, de Altamira, porque as lutas nós travamos assim, não sozinhas, mas em harmonia, em coletividade com as outras, as nossas bandeiras de lutas. Agradecendo também aqui a presença de todas e todos vocês, importante, e a presença aqui dos nossos amigos da Defensoria Pública, que estão aí nos ajudando a população no dia a dia, que é o doutor Rogério, o doutor Paulo, né? Que é da agrária, né? De uma defensoria assim, muito importante, muito conflituosa, né? O doutor Rogério é da criminal, né? Está lá nos presídios, então, nessa luta, né? trazendo os direitos,
trazendo a dignidade humana, né, que isso é importante. E assim, esse prédio aqui, a Helenilda não chegou ainda, mas ela deve vir. Esse prédio, eu vou dizer assim, que esse prédio ele tem uma grande história, uma grande e bonita história. Aqui foi o primeiro mercado de Altamira. Tá? Eu lembro bem assim, nesse espaço bem aqui, era só metade, não era toda essa sala. E aqui uma portinha era o açougue, era o seu Josué. Quem conheceu o seu Josué? Conheceu, né? O seu Josué era o Magarefe, né? Que chamava Magarefe. E aqui vendia, era só ele, não tinha outro na cidade. Eu lembro que minha mãe estava grávida do último irmão meu, e minha mãe desejou comer carne de gado, carne de boi. E aí meu pai montou no cavalo e veio lá 16 quilômetros da roça até aqui e comprar essa carne para minha mãe. Então, depois, em 89, já em 94, aconteceu aqui o primeiro Conselho Tutelar, o primeiro Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, chegou agora a nossa primeira presidente do Conselho Municipal dos Direitos e Adolescentes, né? Enfim. E aqui nessa sala se reunia o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e também em 94 foram eleitos o Conselho Tutelar. Nós éramos 5 mulheres, as conselheiras 5 mulheres, sem carro, sem transporte, sem nada, só nesse prédio aqui, praticamente, para nós e os problemas, né? Ainda foi professora em plena área rural. Nas CEBs foi atuando. CEBs é Comunidade Eclesial de Base. Nas CEBs foi atuando com tratamento igual. Sabe que movimento prega-se o bem e não o mal. As CEBs foram importantes. Verdadeira formação. Aqueles homens do campo tão carentes de atenção nos ditos poderes públicos, mas as CEBs foram a ação. No ano de 89, grande encontro aconteceu dos bravos povos indígenas. Nessa Melo se envolveu. Com as barragens do Xingu, grande protesto ocorreu. Uma cidadã perfeita, um pouco compreendida por sua ação digital, por sua ação social, Melo sempre foi querida, pois eram ações perfeitas, numa luta aguerrida. Em um primeiro conselho, em Altamira foi criado, com a Melo lá presente e com tudo organizado, crianças e adolescentes, da Melo todo cuidado. Movimento de mulheres, trabalhadoras de Altamira, também do campo e da cidade, um movimento que mira, valorizando a mulher, dessa intenção ninguém tira. Melo tem uma visão inteligente e ampliada. Lá no CDVCA, Comitê de Defesa da Vida das Crianças Altamirenses, busca a vida preservada das crianças altamirenses naquela época conturbada. Do Conselho Tutelar também foi coordenadora, movimento de mulheres, verdadeira defensora. Das conquistas populares é constante lutadora. Tantos prêmios merecidos ela também recebeu. Da Câmara de Altamira, J. Adelson concedeu. Cidadã altamirense, título que mereceu.
ganhou o Prêmio Nacional de Direitos Humanos como personalidade. Era uma luta de anos, mas lá em 2006, com Melo não houve enganos. Aí nós as 5 mulheres, nós trabalhamos, né, toda a nossa gestão. Depois, novamente, quando teve a nova eleição, eu fui novamente eleita. E tinha um homem dessa vez, que era o Euclides, que já partiu dessa vida. E aí então nós lutávamos, conseguimos várias. Se hoje eu digo sempre, né, que se hoje nós temos aqui um abrigo para as crianças, né, se nós temos as coisas que nós temos, né, as políticas que nós temos aqui, tudo foi lutas nossas, né, não só nós do Conselho, mas juntamente com os movimentos sociais que se reuniam aqui nessa casa. Então, assim, tem muita história. Agora, eu fico contente de saber que aqui hoje é a Academia de Letras do município de Altamira. Isso é muito importante. Porém, também já foi a biblioteca pública. Porém, assim, nós convidamos a vice-prefeita, né, para vir, e porque nós tínhamos hoje para fazer um pedido, mesmo que ela não esteja, mas o pedido vale, e vamos procurá-la, que essa casa, ela precisa ser um patrimônio tombado do nosso município. Nós, doutor Rogério, doutor Paulo, todos nós não temos história nessa cidade, não temos patrimônio, assim, não temos. Vocês conhecem algum? Nenhum. Né? Então, chegou a hora, antes de eu adoecer, estou com 2 anos com doença, né? Agora estou bem, graças a Deus. Eu tinha essa ideia de ir até a Câmara ainda, quando a Thaís, que era vereadora na época, né, levar para ela um documento para que fizesse dessa casa um patrimônio tombado do município. Aí não veio. Mas agora, eu convido todos os movimentos sociais, todas as amigas e amigos, colegas, companheiros aqui, para que nós possamos fazer um documento, assinar e nos entregar na Câmara, né, de Altamira, para que se realize, né, Matheus? Se realize aqui, Toninha, Dudu, se realize aqui esse patrimônio do nosso município. Tem esse e tem outros mais que estão por aí, né, sendo extintos, e não tem essa consideração e esse respeito por essas histórias nossas do município de Altamira. Tá? Então, brevemente, tudo bem, Mariene, seja bem-vinda. Brevemente, nós iremos, com certeza, dar início a esse pedido na Câmara Municipal de Altamira. Patrimônio tombado, aqui nesse prédio, primeiramente, vamos ver os demais por aí, outras mais questões que nós temos, para que realmente seja oficializado, vire lei a nossa história de Altamira. É isso, João? É isso. Então, muito obrigada a todos vocês, muitíssimo obrigado e obrigada. Quero dizer como eu já falei, que quem chegou agora, né, que esse que está escrito aqui nesse livro, pelo poeta e escritor João Castro, é uma luta coletiva nossa, desde os tempos, né, lá dos anos 70, 80, que as nossas lutas aqui foram grandes para que muitas coisas aqui acontecessem. Se hoje nós temos a Defensoria Pública, foi luta nossa, viu? Eu não tinha, não. Se hoje nós temos o Ministério Público, foi luta nossa, dos movimentos sociais. E diga-se de passagem, né? As mulheres sempre na frente.
Isso aí, Dom Evelyn gosta de falar isso, né? Entre os prêmios merecidos, a humanidade emana. Ela é a família, o todo, cada dia da semana. Sua altivez secular vem da fonte soberana. Sua história, vida viva, traz em si a poesia que inspirou esse poeta para mostrar o dia a dia, com a força do planeta, para a Altamira, alegria. Xingu vivo para sempre, baluarte consistente, contra todas as hidrelétricas, numa luta permanente, e por mais que não aceitassem, Melo estava ali presente. Sua crítica vem sempre muito bem fundamentada. Com o bioma ameaçado, ela estava preocupada. Resultado de pesquisas, Altamira ameaçada. As mulheres estão na frente, Altamira, né? E se hoje nós temos realmente as faculdades, a universidade, lutas nossas, o movimento pela sobrevivência na Transamazônica e Xingu, movimento pelo desenvolvimento, tudo foram lutas. Nada aqui foi grátis assim, porque algum governo queria ser bonzinho e fazer. Tudo foram lutas, todas lutas, né? E nós temos hoje, então, o que nós temos hoje, tudo de políticas públicas, sociais, foram lutas nossas. Conselho de Saúde, a questão da saúde, da educação. E assim, seja louvado a todos nós, a Deus primeiro e a todos e todas nós, e pela vida, que a vida é uma grande esperança e a gente continua nessa esperança. Eu gosto sempre a música que eu mais gosto, assim, de cantar e de ouvir, é a música de Geraldo Vandré, para não dizer que não falei das flores. Caminhando e cantando, seguindo a canção. Estamos todos iguais, não espera acontecer. Obrigada, Jesus. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Viva Tânia Mello! Viva todos nós! Viva! Viva! Vandré presente. Acabou de chegar aqui nesse recinto a nossa presidente dessa adolescente Academia Altamira de Letras. A senhora não deseja falar porque temos um grande compromisso, né? Fazendo o tombamento histórico disso aqui é uma luta da nossa querida homenageada Mel. Uma palavra, Olá, gente, boa tarde a todos e a todas, né? Nós ficamos muito felizes de tê-las aqui, né? Um momento assim grandioso que nós preparamos, organizamos, o momento desse lançamento do livro, que é um projeto antigo do João de Castro, que nos convidou há tempo, né, para fazer, muito tempo, vamos fazer, né, os alunos da história, e aí não saía do papel, né, não saía das ideias, aí o João resolveu fazer sozinho, caminhar. E está aqui, olha, o resultado. E fico feliz, né, porque está fazendo uma homenagem a uma pessoa que tem se dedicado às lutas sociais, principalmente, e ela está viva, né? Porque não adianta fazer homenagem depois que morre. Verdade. Né? Então, muito obrigado. Agora nós vamos continuar os autógrafos de pessoas querem dizer. Ah, sim, nós temos por simplicidade, sabe? Um coquetel está aqui, temos sucos, refrigerante, temos bolo, temos café. Não é com bolacha, mas é com bolo. Tem ali bolo. Tem Vai lá, pega a moça ali que ela vai ali, ó. Vai ali naquele. Uma luta muito séria, tudo pelo social, numa peleja tão séria, é claro que desigual. Antônia Mello bem certa, só faz o bem,
e não o mal. Verdadeira cidadã, muita luta, muita ação, uma mulher de família com muita preocupação. Dentro da Transamazônica, militares numa ação. No tempo da ditadura, uma estrada se abria. Era o desenvolvimento, tudo da noite para o dia. Melo muito preocupada com aquilo que vivia. Um complexo de barragens para o Xingu foi prometido. Cararaô, uma delas, de modo um tanto corrido. Uma ameaça séria para aquele povo esquecido. E quando, em 89, grande encontro aconteceu junto dos povos indígenas, foi que o povo se moveu. Com o não a Cararaô, ali Melo se envolveu. Parece aí, Rodolfo. O quê? A foto? Peraí. Querem tirar minha barra, as mulheres não vão deixar, as mulheres não vão deixar. Bora ali pagar, bora pagar o livro. Ah, não pagou ainda não? Ah, eu quero autógrafo. Trabalhadoras da universidade. Movimento de Mulheres Trabalhadoras. Antônia Melo participou, fundou, né, foi fundadora, juntamente com outras mulheres, né, desse movimento. Deste movimento surgiram outros movimentos, né, desde a luta de Altamira, como ela já colocou aqui, né, onde nós todas conseguimos muitos meios para ajudar na justiça de Altamira. Registrar que a Antônia Melo foi nossa homenageada da Sexta Flix, dentre as mulheres protagonistas da história dessa região. A Melo foi a nossa querida homenageada aqui de Altamira. E trabalhou aqui nesse prédio como conselheira tutelar. O nosso Melzinho que você adora, tá? É a caminha agenda que eu sei que você pede anotando de computador no papel, tá bom? Antônia Melo! Antônia Melo! Antônia Melo! Antônia Melo! Guerreiras do Xingu! Guerreiras do Xingu! Guerreira do Xingu! Obrigada! Deixa ele. Criados os movimentos para tudo fortalecer, sindicatos organizaram. Resistência para valer. E a Melo já envolvida, sua forma de viver. Altamira sempre teve muitas questões sociais. E na dos emasculados, que foi terrível demais. Melo se juntou com as mães, saiu até nos jornais. Foi uma situação difícil mesmo para se resolver. Os culpados se escondiam nas formas do seu viver. E cada dia aumentava, muito difícil de crer. E numa luta dos incógnitas, difícil se descobrir, ali as mães sofredoras, sem saber para onde ir. De repente foi mostrado um caminho a seguir. Fatos que foram contados, em que a Melo se envolveu. Sempre pelo coletivo, era o pensamento seu. Em cada situação, com garra, ela venceu. Bora, Belo Sam! Bora, Belo Sam! Bora, Belo Sam! Bora, Belo Sam! Meu, muito obrigada. Eu tô na caminhada. Espero que você tenha uma paciência. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. Molha da gente a certeza do irmão da irmã Reinaldo. Viva o Xingu! Viva! Para pensar como a Melo, sentindo a preservação.
é pensar na vida humana, na amplitude da ação. Num pensamento de mãe, a igualdade é condição. Xingu e Transamazônica, o mundo assim conheceu. Foi pela luta da Melo, da vida que ofereceu. Pelo lutar, preservar, é o pensamento seu. Muitas mulheres guerreiras, juntas a ela lutavam, verdadeiro dia a dia, desde a hora que acordavam. E caminhando e cantando, as mulheres avançavam. Não eram questões tão fáceis para logo se resolver. Envolviam o jurídico, resultado a acontecer. Não eram apenas questões entre o vencer e o perder. Permanece justa a luta pela questão social. Para o primeiro lugar, uma luta igual para igual. Ainda houve quem falasse que a Melo queria o mal. Já pensou no olhar da Melo, quando tudo se iniciou? Começa a Transamazônica. Oxente, quem não olhou? De repente em Altamira, tanta gente ali chegou. Com tanta gente chegando, foi verdadeira invasão. Dita desenvolvimento, crescimento da nação. Era assim qualquer discurso para muitos sem noção. Era hora disso e daquilo, principalmente acordar. Mas a Melo, vendo aquilo, disse: é hora de lutar. Uma luta desigual, difícil de se avançar. Mas como ela estava ali, nunca que se intimidou. Por justiça social, a Melo sempre lutou. Por isso é que essa história, esse poeta inspirou. Como terminar meus versos com tanta coisa a contar? Pra dessa Melo, a mulher, difícil se decifrar. Porém, meu atrevimento foi somente historiar. É isso, caro leitor, o meu grande objetivo, uma anônima da história. Com o escrito, escrevido, esse livro publicado precisa muito ser lido. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.